Irmãos e irmãs, então hoje Jesus nos revela um segredo de Deus, um segredo dele. Nesse contexto, onde Jesus já está tendo várias controvérsias com os fariseus, com os doutores da lei, e Jesus vê essa rejeição, também deles, e vê também o outro lado, os apóstolos, as pessoas que estão acolhendo a palavra de Deus. Então ele faz esse louvor, e nesse louvor ele revela algo importantíssimo para a gente entender a nossa caminhada de santidade. Ele diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então é do agrado de Deus revelar aos pequeninos o desejo de Deus. Então o caminho para nós acolhermos os mistérios de Deus, a palavra de Deus, é o caminho dos pequeninos. E o que é esse caminho dos pequeninos? É o caminho da humildade. A humildade, ela está assim, junto com o amor, ela está no centro da nossa caminhada de santidade. Porque a humildade, ela possibilita, ela é como se fosse um vaso aberto, uma casa aberta e arejada que permite que o vento entre. O contrário, a soberba, o orgulho, ela é uma casa fechada, um vaso fechado. O orgulho, ele torna a pessoa, cria na pessoa uma ideia de autossuficiência. E isso fecha o coração para Deus. Já lá no Magnífica, Nossa Senhora canta isso. Deus dispersa quem? Os soberbos de coração. E exalta os humildes. Jesus, todo o seu ensinamento está também em cima disso. O maior é aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quando ele está na última ceia, na Santa Ceia, o que ele faz? Ele se cinge à semelhança de um servo, de um escravo, e lava os pés, atitude que era do servo, do escravo. E ele diz: olha, vocês entenderam o que eu fiz? Olha, eu sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés. Assim também deveis fazer também vós. Se fizerem, serão felizes. Então a humildade está no cerne do cristianismo, está no cerne da nossa vida cristã. Não dá para ser santo orgulhoso. Então a humildade nos possibilita essa abertura para Deus. E a gente vê que a fonte de tudo também está em Deus. Jesus se identifica com aquele que é, ele diz: olha, eu sou manso e humilde. Então, o próprio Deus se fez humilde. Então, nos mostra, então aquilo que Jesus assumiu é o nosso caminho. Ele é o nosso modelo. Então, não há caminho de santidade na arrogância. Não há caminho de santidade quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Realmente é preciso essa humildade, como diz a primeira bem-aventurança: felizes os pobres em espírito. Ou seja, aquela pequenez diante de Deus, reconhecer-se necessitado, porque a humildade nos revela a verdade sobre nós, a verdade sobre o outro, a verdade sobre Deus. Nos coloca no nosso lugar e possibilita que Deus possa agir na nossa vida. Porque o ser discípulo de Jesus significa que Ele vai à frente do nosso caminho. Ser discípulo significa ter um Senhor.
reconhecer o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Então, ser discípulo significa deixar-se modelar segundo os critérios de Deus. Então a gente vê que Jesus no Horto das Oliveiras, ele diz: ó Pai, se é possível faça de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então ali a gente vê o sinal, o próprio Jesus manso e humilde diante da vontade do Pai. Maria, diante do anjo, o que ela diz ao final? Eis aqui a serva, ela que é a mãe de Deus, ela que é, nós sabemos agora, a rainha do céu e da terra. Ela se coloca como serva do Senhor. E qual é a primeira atitude que ela tem quando ela, depois que ela concebe Jesus? Ela sai da sua casa e vai até Isabel para quê? Para servir. Para ajudar a sua prima Isabel, que estava grávida. E vai fazer o que? Os trabalhos da casa. Então a gente percebe que o caminho da santidade passa diretamente pela humildade. Daquele que busca a glória de Deus, daquele que procura servir o outro. Não buscai, Jesus, não buscai os primeiros lugares. Se alguém te convidar, senta no último banco. Então a gente percebe que a orientação de Deus para nós é essa: é não buscar as glórias humanas, é buscar a glória de Deus. Então, e o humilde, diz Jesus, o simples de coração, ele acolhe, consegue compreender os mistérios de Deus, acolhe com liberdade o caminho que Deus propõe. E aqui Jesus vai mais adiante e diz: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados com os pesos dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. E aqui sempre me toca muito isso quando Jesus fala dos nossos fardos, porque o peso, né, dos nossos fardos, e aqui não são só nossos problemas, muitas vezes aquilo que nós vamos colocando como fardos na nossa vida, por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vontade, nós vamos criando fardos para nós. Quando nós insistimos em fazer algo que Deus não quer, então isso é criando um fardo pesado, né, nas nossas costas. Eu vejo que Jesus pede para entregar esses fardos. Entregue isso. E acolha o seu fardo, o fardo de Jesus. Aquilo que Ele tem para nós. Acolher com humildade. E esse fardo não é pesado, porque quando nós vivemos, né, esse caminho com Deus, que é um caminho que se fundamenta no amor, então a partir desse amor, o fardo não se torna pesado. O que é pesado é o pecado, o que é pesado é a vida sem Deus, o que é pesado é o egoísmo, o que é pesado é o ódio, a raiva, a avareza, isso é pesado. Agora, a vida da graça de Deus, a vida que nos leva para o céu, não é pesada. Ela é marcada com o selo do amor. E quando esse selo de amor, ele está na nossa vida e nós vivemos e procuramos viver esta vida com amor, nessa relação fecunda com Deus, nós olhamos toda a realidade, mesmo a realidade do sacrifício se torna compreensível. Você percebe, por exemplo, você que é mãe, pai, né? Olha a sua vida de família. Veja como você
Que sacrifício que você tem que fazer e fez na sua vida pelos seus filhos e sua família? Quantas coisas difíceis você passou na sua vida? E você fez isso, e olhando agora para trás, faria ou não faria de novo? Tudo aquilo que você fez pela sua família. Foi sacrifício, foi. Mas aquilo, quando você faz aquilo, e você está movido pelo amor que você tem pela pessoa, aquilo não se torna um fardo pesado. Aquilo se torna, pelo contrário, se torna um caminho. Se torna algo compreensível, que mesmo sendo pesado, mesmo sendo um sacrifício, nós fazemos. Já dei várias vezes esse exemplo, lá de casa. Então, eu já contei para vocês isso, uma vez eu já era padre e fiquei doente, e a minha mãe já tem bastante idade, e ela usava lá uma bengalinha, mas ela estava usando uma bengala, e quando eu fiquei doente, ela começou a me cuidar, desapareceu a bengala. E estava lá numa outra casa paroquial que tinha escada, ela subia escada, descia escada, ia para cá, ia para lá, fazia não sei o quê, não tinha dor, nada, porque não estava, o que estava movendo ela não era o amor pelo filho. Então tudo aquilo, parecia que a dor desapareceu, incrível, era como um milagre. Então quando o centro da nossa vida não somos nós mesmos, quando nós saímos do egoísmo, saímos do orgulho, da vaidade, e começamos a fazer as coisas por amor, livremente, as coisas não se tornam pesadas. Agora, quando o centro da nossa vida é nós mesmos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos, então nós ficamos contrariados, reclamamos, estamos sempre buscando atenção, carentes, querendo sempre atenção, e nada nos satisfaz. Agora, quando o centro da nossa vida é Deus, quando nós nos movemos por amor a Ele, que deu a vida por nós, quando nós percebemos, nós vamos olhar para fora de nós e vemos os irmãos que precisam de ajuda. Então o fardo se torna leve, não se torna pesado, porque o amor transforma isso, transforma esse fardo pesado em leve. E ao final do dia nós estamos cansados, mas felizes, um coração cheio, um coração realizado, um coração que poderia começar tudo de novo. Então, guardemos esse conselho de Jesus: humildade no caminho. Deus revela os seus segredos aos humildes, e vamos entregar a Ele os nossos fardos, e começar agora a carregar com alegria o jugo do amor, o jugo do Evangelho, e viver isso com um amor profundo por Deus, com amor profundo pelos irmãos. E esse jugo, sim, esse é leve, esse nos traz alegria, mesmo no meio de sacrifícios e dificuldades. E ao final da nossa caminhada, se nós vivermos essa vida com amor, com serviço, com esse espírito de humildade, ao final o Senhor vai nos acolher na sua casa. E Ele diz que Ele vai nos acolher, e Ele mesmo vai depois servir o banquete para nós. Vai nos acolher, fazer a festa na casa do Pai. Porque quanto mais nós amarmos aqui na terra, maior a graça depois na casa do Pai. Vamos fazer um breve momento de silêncio agora, para acolhermos em nosso coração a palavra do Senhor.